Tem jogos que fazem a gente pensar. Que delícia! E outros que fazem a gente dizer. Que nojo! E outros que fazem a gente falar, meu Deus do céu. Mas que porra é essa? Quer escrever? Hein? Ah, desculpa, você não entendeu? Quer escrever? Não entendeu de novo? Bom, de duas uma. Ou você é surdo, ou você tem amnésia. Amnésia. Hã? O que eu tava falando? Não sei. Amnésia, um jogo que opta por um terror psicológico, onde o personagem perde totalmente a sua sanidade mental ao presenciar o escuro. Mas não é aquela sensação de cagaço que você sentia quando era pequeno e tinha medo do escuro para achar que iria sair um monstro dali e te enrabar. É uma sensação inexplicável de medo e tensão de algo ou alguém que você não vê, mas que está sempre ali te observando. Você não pode presenciá-lo fisicamente, mas pode sentir a sua presença. É como se o Kid Bengala ou Guina entrassem no seu quarto no escuro durante a noite. Você não iria ver, mas com certeza iria sentir. E o nosso eterno São Jailson, que jaz em paz lá no céu, ficou de exemplo para confirmar a história. Aqui você, Daniel, um cara que sofre de transtornos psicóticos e sem quaisquer explicações, acorda em um castelo escuro e totalmente desconhecido. Resumindo, só pode ser uma coisa. Pinga! Só cachaça. Aqui, o terror não vem apenas de fora, da presença do mal que ali habita, mas também de dentro da cabeça de Daniel, e não há nada mais perturbador do que aquilo que a sua própria mente é capaz de criar. Você não sabe se os sons que você escuta são passos da coisa vindo atrás de você ou se é a sua mente de novo te pregando peças, mas de uma coisa você tem certeza: o mal está nesse lugar, está muito próximo de você. Meu Deus! O jogo mistura sua ambientação completamente assustadora com efeitos sonoros horríveis que se encaixam perfeitamente com o sistema de sanidade do personagem, não podendo permanecer no escuro por muito tempo, pois a sua visão ficará curva, o coração acelerado, a respiração ofegante, causando desmaios ou até mesmo a morte. Mas é exatamente quando você está procurando por uma fonte de luz que a coisa decide dar uma bela de uma fungada no seu cangote, e você percebe que chegou a tão esperada hora de limpar a sua bunda. Hein? Porque a essa altura do campeonato você já deve ter melado a sua cueca. Vai por mim, experiência própria, infelizmente. PT. Ladrão! Não é SPT. É esse aqui. Meu Deus do céu! Nossa senhora. Eu sei que com certeza você deve ter trancado seu Felisbina agora, né? Não é pra menos, porque PT Silent Hill foi uma verdadeira obra-prima dos jogos de terror. Uma demo curta, mas capaz de te fazer sentir medo suficiente para ir dormir na cama dos seus pais até os seus 18 anos de idade. E mesmo assim ainda ficar com um toba na mão. Peraí, que barulho foi esse? Mãe? Vá merda! Uma curiosidade importante de se ressaltar aqui é que esse jogo enriqueceu cerca de 50% dos cardiologistas no mundo pela grande quantidade de infartos que ele causou. Criado pela brilhante mente de Hideo Kojima, que também faz uns trabalhos de modelo nas horas vagas. Ai, que lindo! Esse é um daqueles jogos que te faz sentir uma constante sensação de estar sendo observado, de que tem alguém ou algo atrás de você, enquanto você anda pelos corredores sem fim daquela maldita casa, em loop infinito, onde você anda o corredor, abre a porta e do nada aparece outra porta no corredor agora, com certeza vai vir um Zé Curubu comentar: ai, mas a Konami retirou o jogo, ele é de PC. Ah, é? É. Bom, do mesmo criador do fangame PT para o PC, que foi idêntico à obra original, também recebemos uma cópia idêntica para Android, com gráficos sensacionais, fiéis à obra original, e
os mesmos efeitos sonoros de trancar o precioso de qualquer pessoa que ouse jogar, e a mesma sensação de medo que te faz questionar o que é real ou imaginação, e com todos aqueles jumpscares que quase fazem o seu coração parar. E bom, eu não sei se eu amo ou eu odeio esse cara que fez essa cópia, pois ele me fez melar 3 cuecas em menos de 30 minutos. Inclusive, eu acho que eu acabei de melar mais uma. Dark Forest. Pra muitos, um Outlast Mobile. E pra mim, o jogo da véia rabugenta que fica me xingando em demonhês. Do que você me chamou? Escuta aqui, sim. A senhora pra mim. Filha da... Um jogo de terror único que mistura uma série de histórias reais sobre demônios e entidades malignas com uma pegada de investigação estilo Biowright e Outlast, onde, é claro, não pode faltar uma câmera que capta imagens de símbolos e criaturas que são totalmente contraditórias à vida real, seres de outro mundo, como, por exemplo, o Duke do Resident Evil Village depois da AIDS. Oh não, Duke, eles foram cruéis demais. Com um visual gráfico ultra realista que chama a atenção pela grande variedade de detalhes e uma história cativante e envolvente que te coloca em ambientes sombrios e faz você quase dar um infarto com os efeitos sonoros estupidamente incríveis e bem projetados para cada tipo de situação. Como, por exemplo, quando você encontra os corvos e eles gritam quase te deixando surdo, ou quando do nada São Pedro decide jogar um raio bem na hora que você tá passando. Ô São Pedro, ajuda nós aí. Resumindo, é uma ótima opção para quem deseja ter uma experiência no estilo Outlast e melar sua cuequinha pela 1000ª vez. Escuta, você não tem vergonha na cara não? Desse tamanho melando a cueca por causa de jogo de terror? Ai meu Deus, que barulho foi esse? Mãe! Mental Hospital 5. Ok, se você por acaso estiver a fim de testar como anda a saúde do seu coração, esse jogo é altamente recomendável. Porém, se ele estiver fraco, já sabe. E para você não dizer que eu sou ruim, aqui vai 2 dicas essenciais para você. Primeira, deixe o número da ambulância já discado no seu telefone, porque com certeza você vai precisar. E separe umas 2 cuecas reservas. Não, 4, só por precaução, né? Nunca se sabe. É verdade. Com uma clara inspiração em Outlast, esse é um jogo que mistura mecânicas de escape room com fortes jumpscares e efeitos sonoros horríveis e aterrorizantes que puta que me pariu quase fazem o seu coração ir parar você sabe aonde. Isso mesmo, lá no... Contando a história de um irmão de um repórter investigativo que certo dia resolveu fazer uma matéria de investigação em um antigo hospital psiquiátrico abandonado, onde haviam relatos de pessoas que ouviam gritos horríveis durante a noite e viam vultos nas janelas. Porém, o que ele jamais imaginaria é que todas essas lendas e superstições fossem verdade. Então Mark descobriu que lá habitavam coisas sobrenaturais, ou seja, o ruim. Meu Deus. Mas ele era teimoso e, por sinal, um completo idiota, e teve a brilhante ideia de à noite filmar e fazer sua matéria. Bom, a partir daí, eu acho que você já sabe o que aconteceu com ele, né? Morreu. Seu objetivo no jogo é descobrir algo sobre o desaparecimento do seu irmão. Então, lá vai você, com o rabo entre as pernas, suando frio e com o cu na mão, diretamente pro lugar mais sombrio e obscuro, onde habita o verdadeiro presságio demoníaco. Porém, lembre-se, ao entrar lá, você está indo atrás do ruim, e quando você mexe com o ruim, você já sabe o que te espera, né? Posteriormente, você começará a presenciar eventos sobrenaturais, vultos, gritos, símbolos religiosos virados de cabeça para baixo, pegando fogo. Definitivamente, um lugar onde não querem que Deus esteja. Não há como fugir, não há para onde correr. É só você e a sua câmera que vira e mexe e tá sem bateria. Então, corra, esconda-se, mas em hipótese nenhuma, deixe eles te pegarem. Pois se eles te pegarem, você já sabe o que eles fazem com você, né? Come a tua bunda. Que viadão. Detention. Bom, com certeza nesse exato momento vai vir um Toninho Gameplays comentar: ai, mas
esse jogo 2D não presta. Ah, é? Aí que você se engana, pois eu te garanto que esse jogo vai trancar tanto o seu precioso anel sagrado que você não vai precisar comprar papel higiênico por um mês. Detention é um jogo que faz fortes críticas sociais à rígida e cruel ditadura militar de Taiwan, um pequeno território da República da China. Só por ser um jogo da China, acho que já deveria ser o suficiente para você passar longe dessa porcaria. Pensa comigo, tudo que é ruim vem da China. Doenças, guerras, armas, bombas, pandemias, cavalos da Deep Web. Não, pera, cavalos não. Eu comprei o Jussicleo lá e ele veio completamente normal. E se você é novo aqui e não sabe, eu tenho um cavalo chamado Jussicleo que eu comprei na Deep Web da China. Ei, Jussicleo, fala com o pai. Ai, como eu amo esse cavalo. Detention conta a história de dois adolescentes estudantes presos na sua escola, um lugar completamente anormal e sombrio, onde acontecem eventos paranormais, trazendo à vida seres da mitologia e cultura do país, com um visual extremamente simples, mas capaz de trancar tanto o seu cheiroso a ponto de não sair nem um peidinho. O jogo pode parecer meio simples pelo seu visual 2D, mas não se engane, pois por trás disso há uma rica história que mistura desde a cultura e mitologia japonesa com símbolos religiosos e cenários atmosféricos e com uma puta trilha sonora de cair o queixo. Pra você ter ideia de tão bom que o jogo é, a Randy Candle Games ganhou o título de jogo indie do ano em 2017. Mas vai por mim, não jogue esse jogo e depois vai procurar na internet sobre as coisas que você não entendeu, pois você irá descobrir que certas coisas presentes no jogo era melhor você nem saber que existem. Meu Jesus amado. Não fui eu, hein? Não fui eu. Dizem que esse é um dos sons mais aterrorizantes que existem, pois além de passar uma sensação horrível de medo e desespero, também tira sua sanidade mental pelo fato de você simplesmente não saber o que vai acontecer nas próximas horas, se são seus últimos minutos de vida, ou se você vai conseguir escapar vivo e ver sua família novamente. Esse é o som de uma sirene de guerra, onde uma vez acionada, avisa que o lugar irá ser bombardeado por mísseis ou aviões de guerra. Com certeza, vocês já devem ter visto na televisão, na guerra de Israel com os árabes safados doidão na cabeça. E, meu Deus do céu, que eles não vejam esse vídeo, porque senão é F pro pai. Vai morrer. Under Death of Fear conta a história de Alexander Doctor, um veterano de guerra da velha guarda que lutou bravamente na Primeira Guerra Mundial. Porém, desde que voltou da guerra, Alexander nunca mais foi o mesmo. Ele nunca deixou de ouvir esse som perturbador das sirenes que todas as noites ecoavam em seus ouvidos. E como você já pode imaginar, assim como todo mundo que volta da guerra, você já sabe como ele ficou, né? O jogo se passa dentro de um navio transatlântico que naufragou no meio da noite. E como se isso não bastasse, no navio habita uma entidade maligna que cá entre nós, puta que me pariu, que porra é essa? O monstro parece mais o Pateta cabeludo com hemorroida. E essa entidade maligna te persegue desesperadamente, tentando a todo custo te matar. Mas não se preocupe, para sobreviver a esse monstro é simples. É só não morrer. Essa foi boa, né? Falei. Não? Seu objetivo no jogo é coletar informações sobre a entidade que te persegue. Não, pera aí, deixa eu ver se eu entendi. Você tá em um navio que tá afundando a cada segundo que passa, sendo perseguido por um trambolho de um bicho estupidamente horrível que quer te enfiar a tora. Em vez de meter o pé dali, ele vai procurar saber da vida de um demônio? Fala pra mim, o que esse animal tem na cabeça? Esse com certeza é daqueles jogos de terror que te dão mais medo do que quando você chega em casa e mostra o seu boletim da escola pros seus pais. Ô mãe, pai, eu posso explicar? Eu quero nem saber. Indigolay, que é um clássico jogo de terror e investigação paranormal que te impressiona pelo seu visual assustador e o seu cenário nada agradável, onde em meio a uma forte tempestade você terá que resolver diversos puzzles e desvendar os mistérios por trás das cartas de suicídio e mensagens subliminares espalhadas pela ilha, e ao mesmo tempo testemunhar eventos paranormais horríveis, desde poltergeists, possessões demoníacas, jogos de Ouija e camas flutuando no meio do nada.
sabe, coisas normais do dia a dia. Com um visual sombrio e extremamente assustador, e efeitos sonoros desoladores e bem projetados para na hora certa cair um raio do seu lado ou do nada um demônio pular na sua cara e quase te fazer ter um ataque cardíaco. Ou seja, definitivamente esse jogo foi feito para foder com o nosso bumbum. Eu acho que isso soou meio estranho talvez, mas... Contando a história de um pequeno povoado em uma ilha afastada das grandes cidades, onde supostamente estaria acontecendo várias coisas anormais, como desaparecimentos misteriosos, suicídios e relatos de eventos paranormais. E você, o investigador paranormal, é enviado para buscar respostas e resgatar o Dr. Everett, um membro da sua equipe que misteriosamente desapareceu na ilha e nunca mais foi visto. Mas... eu acho que você já sabe onde ele deve estar agora, né? Lá no céu. Andando por aí com sua pistola, que cá entre nós não serve pra nada. Merda. Encontrando cartas de suicídio, resolvendo puzzles e presenciando eventos e entidades não humanos. E esse é um daqueles jogos onde você tem a constante sensação de a todo momento estar sendo seguido ou observado por algo ou alguém. E definitivamente isso consegue dar mais medo do que os árabes me mandando mensagem pedindo para divulgar o canal deles. Você vai morrer. Obscure. Ei, você. Eu? Você mesmo. Por acaso você é um daqueles caras que gosta de... Tira crack e fuma crack. Então esse jogo definitivamente foi feito pra você. Mas agora pera aí um minuto que eu vou chamar a polícia, seu vagabundo. Fez pro Ed, não? Vê se pode. Vagabundo! Obscure conta a história de um grupo de adolescentes retardados que fazem coisas de adolescentes retardados, como por exemplo encher a cara de cachaça, correr nu pelo gramado da universidade e fumar plantas alucinógenas que exalam gosma preta fedendo a bosta. Nojo. Aqui você irá assumir o papel de um desses 6 adolescentes retardados, sendo cada um com uma personalidade e estereótipos diferentes. Esse é um jogo que baseia sua mecânica principal na cooperatividade, com situações onde o jogo te força a trabalhar em equipe, e por consequência você e o seu amigo se desentendem e acabam caindo no pau. Que sentido? Porque simplesmente o burro do seu amigo, em vez de mover as caixas, fica dando paulada na sua cabeça só pra ouvir a mulher gemer. Ou seja, é um ótimo jogo de terror para jogar multiplayer com o Ted, o seu amigo imaginário, ou se preferir, você também pode jogar com o boot do jogo que tem uma inteligência artificial altamente desenvolvida. Não, amiga? Amiga? Ô senhora, será que a senhora... Senhora, será que a senhora poderia vir... Vem logo, filha da... The Endless Nightmare, um jogo que com certeza merecia um pouco mais da atenção desse seu pequeno cérebro de chimpanzé reumático, contando a história perturbadora de um crime brutal e surpreendentemente sombrio, baseado em uma história real. Peraí, baseado em história real? Fodeu. Ave Maria cheia de graça, meu Deus do céu, que jogo é esse? Aqui, o protagonista James, um policial, se dispõe a descobrir a qualquer custo o que de fato teria acontecido com sua pequena filha e sua amada esposa, que foram brutalmente assassinadas em sua casa. Meu Deus. Porém, ao chegar à cena do crime na sua antiga casa, James começa a testemunhar eventos paranormais assustadoramente horríveis que começam a mexer com a sua mente. E a partir daí, você não sabe mais o que é real e o que é imaginação. Mas, eu não sei vocês, mas se eu visse uma mulher pálida e ensanguentada vindo na minha direção com uma faca na mão, de duas uma, ou eu começava a rezar um Pai Nosso, ou eu lascava uma bica no meio da fuça dela e saía voado dali e não voltava mais nem que me pague. Bom, a não ser que tem um café quentinho me esperando. Café! Delícia. Com gráficos realistas e um visual caótico e sombrio, onde andando pelos cenários da sua casa acontece uma troca de mundo, onde você começa a presenciar coisas inexplicáveis, balanceando uma jogabilidade até que legalzinha, sabe? Onde o seu personagem anda como se tivesse cagado 10 kg de bosta na calça, mas fazer o que? Fica tranquilo, James, é completamente compreensível. Misgo, the never back home da puta que...
pariu, que caralho de nome é esse? Uma merda. Esse é um jogo de terror asiático com claras inspirações em Fatal Frame, que ainda é uma demo que está sendo desenvolvida. No jogo você assumirá o controle da protagonista Sylvia, que se encontra procurando por um casal de amigos que misteriosamente desapareceram e decidirem dar uma brincadinha no meio do mato. E, bom, acho que você já sabe do que eles foram brincar lá, né? Fudei até o talo. Resumindo, a última foda, a foda fatal. E você, corajosamente, com toba na mão, é claro, sai por aí procurando seus amados amigos e acaba se deparando com um lugar totalmente desconhecido e ao mesmo tempo horripilante, no qual não demora muito para você começar a presenciar eventos paranormais e criaturas horrendas. Mas o que é isso aqui? Mas que porra é essa? Com um level design bem feito, que ainda está sendo melhorado a cada atualização, e gráficos realistas que te levam a ter uma bela experiência de terror e ela sua ótima jogabilidade. Ou seja, depois de 10 minutos jogando, eu finalmente decidi que não vai ter jeito. Eu vou ter que chamar a Ubisoft. Alô? Ubisoft, eu de novo. Uma merda. Filha da... Então, esse é o vídeo, espero que tenham gostado. E lembre-se, cuidado com os vultos que você vê ou com o que você acha que viu no escuro. Lembre-se, eles te observam durante a noite. Foi.